E aí, pessoal do nono ano, vamos para mais uma videoaula. E essa videoaula a gente vai iniciar o estudo do capítulo 6 que trata sobre a Era Vargas. Tá certo? Então, é um período de grande importância na história do Brasil, né? Vai ser um governante bastante emblemático, é um dos personagens políticos mais famosos do Brasil, de grande evidência do Brasil, que foi Vargas, né? Então, como é que Vargas ele chegou ao poder? Fazendo aí, recapitulando a aula passada, ele vai chegar ao poder através da Revolução de 1930, né? Através desse golpe, né? Aí ele vai conseguir aliança com outras oligarquias, ele que era gaúcho, vai conseguir aliança com a oligarquia mineira, paraibana e outras oligarquias no Brasil, conseguir apoio dos militares para pressionar então o presidente Washington Luiz, e ele vai chegar ao quê? Ao poder dessa forma. Então Washington Luiz se retira do poder e ele vai ser colocado no poder provisoriamente. Então a gente vai estudar a partir desse momento que Getúlio Vargas assume o poder de forma, né, provisória. Então vamos lá. Então era Vargas. A gente temos aqui, ó, o governo provisório, que vai de 1930 a 1934, que não vai ter nada né, de provisório, né? Vai durar praticamente o quê? 4 anos, mas vai ser conhecido como governo provisório. Depois, vamos ter de 1934 a 1937 o governo constitucional, que vai ser o governo que vai ser regido por uma nova Constituição aqui no Brasil. E aí, por fim, a gente vai ter aí o governo ditatorial, que será conhecido como Estado Novo, que vai iniciar a partir de 1937 e vai até 1945. Então, esse período aí da Era Vargas a gente divide aí em governo provisório, governo constitucional, governo ditatorial ou o Estado Novo, é mais conhecido como Estado Novo. Então, quando você vê esse nome Estado Novo, é que é o período que Vargas vai governar de forma ditatorial, tá certo? Então, vamos para o nosso primeiro aí, que é a fase do governo provisório. Então lá, governo provisório, né? A gente temos aqui os reflexos da crise de 1929. Ah, Luciana, quer dizer que essa crise que aconteceu nos Estados Unidos lá em 1929 ainda vai ter reflexo no governo Vargas? Sim, a crise foi em 1929, vai perdurar os primeiros anos da década de 30. E é exatamente esse período que Vargas vai estar no poder. Então ele vai estar com todo esse problema da crise do café, da valorização, né? Ele vai precisar saber lidar com isso, apesar de que a elite cafeeira que dominava a política no Brasil, eles que praticamente ditavam a ordem política no Brasil, e agora seria uma mudança, que não era mais eles que iam ditar essa ordem, mas Vargas vai manter uma grande valorização no perfil econômico ainda do café. Então ele vai ter que fazer ações de proteção ao principal produto de exportação do Brasil, que era o café. Outro ponto aí no governo provisório, a gente vai ter o quê? O apoio de boa parte do operariado. Ah, quer dizer que a boa parte, Luciano, do operariado vai apoiar o governo Vargas, por quê? É porque Vargas ele vai propor o quê? Criação de leis trabalhistas. Ele vai criar a CLT, né? Ele vai criar a instituição de um salário mínimo, que até então no Brasil cada estado tinha um regime de salário. Então ele vai unificar, vamos criar aqui o salário mínimo, então em qualquer parte do Brasil vai se ganhar o salário mínimo vai ser X. E vai aos poucos criando leis que vai favorecer o operariado. Com isso, parte do operariado, grande parte, né, do operariado, vai apoiar o governo Vargas. Então, durante esse governo, né, ele vai usar práticas populistas, né, esse apoio, né, de criar medidas, leis trabalhistas que iam
favorecer o operariado, eram práticas populistas e práticas paternalistas. Então, o que é que vem a ser populismo? Né? Populistas vem de populismo. Populismo se trata o quê? De um governo que promete satisfazer as necessidades imediatas das camadas menos privilegiadas da população. E para quê? Por que o governo faz isso? Para obter o seu apoio. Então, através disso aí, ele vai se tornar o quê? Populista, popular. Além da figura dele estar o quê? Mais próximo do povo. Você vê aí nessa imagem, ele é um presidente carismático que abraça o povo, né, que dá o beijinho. Então, todo esse carisma dá ao povo, à população, principalmente a população mais pobre, essa visão que ele é um político que popular, esse é um político bom. E paternalista, o que vem ser paternalismo? Então, o paternalismo se caracteriza como o governante se apresenta como pai da população, disfarçando seu autoritarismo sob sua forma de proteção. Então, na verdade, geralmente os paternalistas são autoritários. É igual o pai que está em casa, não? O pai, aquele paizão, ele é autoritário ali, rígido e tal, mas ele o que? Ele abraça, ó, deixa comigo que eu resolvo. É a mesma coisa que o Vargas fez como governante. Ele era populista, e geralmente populista ele também era o quê? Paternalista. Então ele se considerava o pai da população. Mas na frente a gente vai estudar, ele vai ser considerado o pai dos pobres. Nesse momento ainda não será, mas ele vai ser considerado mais na frente o pai dos pobres, o Getúlio Vargas, tá certo? Então vamos lá, seguindo aí, vamos continuando com o governo provisório. Nesse governo provisório, ele vai de 1930 a 1934. Uma das primeiras ações que ele vai tomar no governo provisório vai ser suspender a Constituição em vigor. Então, a Constituição que foi aprovada lá na Primeira República, ele vai suspender. Suspender o que tem aí que está acordado nessa Constituição, até a gente elaborar uma nova. Só que aí ele vai demorar para elaborar essa Constituição, né? E aí outra medida que ele toma nesse governo provisório, vai fechar o Congresso Nacional, as assembleias estaduais e as câmaras municipais. Ou seja, ele fecha o Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? Os deputados, senadores. Então, os deputados e senadores vão poder, né, debater, criar leis. As assembleias estaduais, deputados estaduais, as câmaras municipais, os vereadores não vão poder. E outra terceira, não vão poder atuar, né? E a terceira ação aí, ele vai nomear interventores para governar os estados, certo? Então, como é que funciona essa questão dos interventores? Cada estado brasileiro tinha um governador. Quando ele assume o governo, o que é que ele faz? Ele vai nomear um interventor para cada estado brasileiro, certo? Uma pessoa da sua, né, da sua segurança. Então, ele vai nomear pessoas, né, dele para governar cada estado brasileiro. Então, Luciano, quer dizer que não se vota, a população não ia eleger seu governador? Não. Lembrando que ele fechou o Congresso Nacional, as assembleias estaduais, as câmaras municipais. Então, ele vai nomear interventores para governar os estados. Tudo isso ocorreu aonde? Nesse primeiro período aí, no governo provisório. Tá aí a imagem aí, ele fazendo esses decretos aí durante o seu governo provisório. E aí, durante esse governo provisório, vai acontecer um movimento muito importante, que é a Revolução Constitucionalista de 1932, tá certo? E aí, nesse primeiro tópico aí, a gente tem aí, como é que vai originar essa Revolução
constitucional. Vai ocorrer lá em São Paulo, né? Vai haver uma união do PRP, que era o Partido Republicano Paulista, com o PD, que era o Partido Democrático, também lá de São Paulo. Eles vão se unir, formando a FUP. O que seria a FUP? A FUP seria a Frente Única Paulista, que defendia o quê? Defendia uma nova Constituição para o Brasil. Lembrando que o Getúlio Vargas, o que ele fez? Ele suspendeu a antiga. E aí, quer que esse movimento aí, a FUP, aí formada pelo PRP e pelo PD, eles queriam e defendiam uma nova Constituição para o Brasil. E aí, eles queriam também outra coisa. Eles eram contra a nomeação do interventor para São Paulo, porque lá em São Paulo, o Getúlio Vargas não nomeou um paulista, ele nomeou outra pessoa que era de outro estado para ser interventor. Então é claro que os paulistas não ficaram com raiva. Isso aí também é um tipo de represário. Como tinha toda essa rivalidade entre São Paulo e o governo, né, do Getúlio Vargas, ele praticamente foi de menino ruim mesmo. Colocou lá um interventor que não era paulista para governar o estado de São Paulo. E é claro que essa FUP, né, essa Frente Única Paulista, não vai gostar, né, e vai reclamar. E até então Vargas resolve voltar atrás, coloca o interventor de São Paulo em São Paulo, só que aí eles vão querer o quê? Modificações, eles vão defender uma nova Constituição. E vai ser a principal bandeira da FUP essa nova Constituição para o Brasil. E aí vai haver um movimento formado por estudantes, né, um movimento MMDC, na verdade estudantes que reclamavam e reclamavam do governo, faziam oposição a Vargas e defendiam a questão de uma nova Constituição. Esses estudantes vão ser mortos e a partir da morte desses estudantes vai ser criado um movimento chamado de Movimento MMDC. Por que, Luciano? O que significa esse movimento MMDC? Até parece aquele conteúdo lá de matemática, mas não é matemática não, é história, certo? Então, MMDC significa, o primeiro M, Martins, que era o nome do estudante que foi morto, o outro Miragaia, outro estudante que foi morto, e o D de Drauzio, que foi outro estudante morto, e o C também de Camargo, mais outro estudante morto. Então foram 4 estudantes que foram mortos, né? Foram considerados mártires desse princípio aí, né, da Revolução Constitucionalista de 1932. Então, depois disso, em 9 de julho de 1932, inicia a Revolução Constitucionalista, né, aí liderada pela FUP. São Paulo vai pegar em armas e vai lutar contra o Exército Brasileiro. Olha só a audácia, né, a ousadia de São Paulo lutar contra o próprio país, né? Aí você teve aí nas imagens, né, paulistas, as armas, vamos lá, você, no vez de cumprir, vamos aceitar a convocação, e assim muitas pessoas vão se alistar, vão lutar, vão pegar em armas para lutar contra o Exército Brasileiro, que é o Exército de Vargas. É claro que os paulistas não vão ter um poderio maior que o Exército Brasileiro, porque tinha um contingente maior, um poder de armamentos também maiores do que o Exército Paulista. Mas eles vão heroicamente brigar, lutar e lutar por pela defesa de uma nova Constituição, pelos objetivos que eles queriam, né? E São Paulo também queria ser, né, mostrar que é um estado que não estava de acordo, tal, que ia fazer fuzuê mesmo. Então, qual vai ser a consequência dessa Revolução Constitucionalista? Então, depois de várias derrotas dos constitucionalistas, né, dos paulistas, eles vão ter que se render. Então, a rendição deles vai acontecer em setembro de 1932, né? Lembra que o movimento começou aí em julho, então em setembro eles já se rendem, né? Vê que não tem condições, muitos morreram, certo? E aí Vargas vence o conflito. Mas mesmo com a vitória de Vargas no conflito, Vargas acaba o quê? Dando braço a torcer. Ele acaba organizando, né, uma nova Constituição para o Brasil em 1933, que ia vigorar em 1934. Então vamos falar
dessa Constituição aí, organizada aí no governo Vargas. Ela trouxe a questão do voto secreto, as eleições diretas para executivo e legislativo e da união dos estados e municípios. Olha só, voto secreto, né, que antes o voto era o quê? O voto era aberto. E aí, então seria uma grande modificação. Aí a gente temos aqui também eleições diretas para o executivo, né, para prefeito, governador, presidente, né? E porque ele coloca aí União, seria, né, para presidente do Brasil, aí legislativo. A gente vai ter eleição para deputado federal, eleição para deputado estadual e eleição para vereador. Então, a gente vai ter no executivo eleição para presidente, eleição para governador do estado, eleição para prefeito. Tá certo? Vamos ver outra modificação. A presença de várias leis trabalhistas vai ser inserida nessa Constituição. Criação do mandato de segurança para defender o cidadão contra abusos do Estado. E também o estabelecimento do ensino primário e obrigatório e gratuito. Ah, você não quer dizer que não tinha. O ensino primário era, na verdade, não era gratuito, pessoal. Nem obrigatório naquela época. Na verdade, só quem podia estudar, estudava, era mais as pessoas com condições. Mais pobres não tinham esse privilégio. Então, a partir daí, de 1974, vai ser instituído aí o ensino primário, seria de primeira a quarta série naquela época, hoje é de primeira a quinta série, certo? Obrigatório, seria obrigatório e gratuito, certo? Deixa eu voltar aqui. Pronto, faltou só esse ponto aqui para eu falar para vocês, que é a manutenção do regime federativo e presidencialista e dos três poderes, a extinção do cargo de vice-presidente do Brasil. Então, vai a manutenção do regime federativo, que é a organização em estados, né? E o regime presidencialista, onde o presidente governa, e os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Vai ser extinto o cargo de vice-presidente do Brasil. Então, os outros pontos a gente já viu. Sim, faltou só isso aqui, que eu não falei. O voto feminino. Então, é uma novidade que vem com a Constituição de 1974, a questão da extensão do voto às mulheres. Então, a partir da Constituição de 1964, as mulheres puderam o quê? Votar. Então, vai ser uma das grandes modificações aí e características da Constituição de 1934. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, o próximo ponto aqui é a atividade. Vocês vão copiar e responder a atividade com base nessa videoaula que você assistiu. Dá para você fazer tranquilo essas 5 questões que estão aí no slide. Então, você vai copiar, né? Você dá uma pausazinha agora no vídeo e copia, tá certo? Você copiar aí as questões e aí você pode reproduzir novamente o vídeo para tentar responder. Mas também você pode consultar o livro, que também no seu livro didático tem total condições de você responder essa atividade, tá certo? Então a gente finaliza a nossa aula, tá certo, pessoal?